Boa noite a todos. Hoje, 10 de setembro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Nós estamos estudando o capítulo 3, que retrata sobre os métodos. Iniciamos a semana passada, hoje nós vamos dar continuidade ao item 19. Nós estamos no terceiro parágrafo do item 19. Onde Allan Kardec vai colocar nesse capítulo todo o verdadeiro método da doutrina espírita e os métodos que foram sendo criados na época. Kardec vai colocar e vai comentar os métodos. Vamos iniciar agradecendo a Jesus por essa oportunidade. Vamos orar? Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, é sempre com muita alegria que nos encontramos em tua casa, todos nós reunidos, carregando essa vontade de estudar doutrina espírita, o teu evangelho que revive na terra. Que nós possamos, amor querido, sendo inspirado por ti, através dos nossos amigos espirituais, termos melhor compreensão da obra e que essa compreensão, esse discernimento possa, Senhor, nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores, menos egoístas, menos egocêntricas, menor vaidade, menor ciúme, que possamos ter o discernimento para usar a palavra não para agredir, mas para instruir. Não para, de certa forma, perseguir, mas para auxiliar. Nós te agradecemos e solicitamos a tua permissão para mais um momento de estudo e de reflexão. Graça te damos, Senhor. Então vamos lá? Ele deixou bem claro a semana passada sobre o estudo sério, que retrata uma continuidade, uma perseverança, e a seriedade é: eu estudo, compreendo e vivo. Se eu só estudo, até compreendo, mas não vivo, eu não levo a sério o que eu estou estudando. Porque se eu levasse a sério, aquilo fazia parte da minha vida. Então, se não faz parte da minha vida, é porque eu estou levando aquilo a banho-maria. Eu estou aqui, mas não levo muito a sério. Esse negócio de espírito, mundo espiritual, reencarnação, isso é muito legal. Mas na prática mesmo, na realidade, eu acabo não acreditando. Por quê? Porque isso não faz parte da minha vida. E aí ele vem assim, ó. Todo o ensino metódico deve partir do conhecimento, do conhecido para o desconhecido. O que eu conheço, o pouco que eu conheço, a partir daí vamos adentrar naquilo que eu não conheço. Para o materialista, o que ele conhece? O mundo material. Então, o conhecido é a matéria. Parte, pois, da matéria e tratai, antes de tudo, de convencê-lo pela observância da própria matéria, de que há nele alguma coisa que escapa às leis da matéria. Então, se ele é uma pessoa que só acredita no palpável, naquilo que ele toca, naquilo que ele consegue ver através de uma lente específica, através do microscópio, parte desse princípio. Não vai querer falar do mundo espiritual para cá. Começa a falar da matéria. Mas para isso você tem que conhecer um pouco da matéria para você saber poder falar da matéria. A gente vai dizer que a matéria age sobre outra matéria. Sim, age como? Que força é essa que consegue unir os átomos, as moléculas? Que força movimenta uma célula, um vírus, uma bactéria? Que força movimenta a parte da própria lei, da lei da atmosfera, da lei dos planetas? Essa lei que movimenta, que faz com que circule no tempo exato. Que inteligência é essa? Então,
partindo daquilo de ordem material. Ele continua: pela observância da própria matéria, de que há nele alguma coisa que escapa às leis da matéria. Numa palavra, antes que o torneis espírita, cuidai de torná-lo espiritualista. Então, Kardec não está fazendo um movimento aqui de pegar o microfone para o meio da praça e ficar gritando sobre espiritismo. Ele está partindo do princípio do estudo metódico. Então, a pessoa procurou a instituição e quer estudar espiritismo. Então, começa da onde? Do começo. Por que o apóstolo Lucas se tornou cristão? Lucas era um homem extremamente intelectual, era médico, era grego. Conheceu quem? O apóstolo Paulo, um homem extremamente inteligente. O que mexeu em Lucas foi justamente aquela forma lúcida e inteligente de apresentar o cristianismo. Então, era um homem intelectual, Lucas, e quem estava apresentando o evangelho para ele era um homem extremamente intelectual, chamado Paulo de Tarso. Então, o que chama a atenção dele, no primeiro movimento, é justamente a forma daquele homem intelectual apresentar o cristianismo. Então, para o materialista, você não vai querer falar de espiritismo de uma forma simplória que ele não vai conseguir, não. Aquilo tem que ter raciocínio, aquilo tem que ter lógica, aquilo tem que ter bom senso. E não porque sim, porque Deus quis. Porque ninguém discute as leis de... Não é assim. Me explica. Racionalmente. Então ele diz, antes de tornar alguém espírita, que você possa auxiliá-lo a tornar espiritualista. O que é espiritualista? Acreditar que existe algo além do corpo físico. Esse é o espiritualista. Ele acredita que existe algo além do corpo físico, além da mente, da inteligência. Esse é o espiritualista. Mas, para isso é necessária outra ordem de fatos. Um ensino muito especial que deve ser dado por outros processos. Falar-lhe dos espíritos antes que esteja convencido de que tem uma alma, é começar por onde se deve acabar. Então, antes de você apresentar mundo espiritual, espíritos, primeiro parte do princípio que a pessoa tem que entender que ela é uma alma. Por isso que o primeiro capítulo do Livro dos Médiuns é há espíritos? É uma pergunta. É a base. Se a pessoa não acredita ou não consegue entender que é um espírito e quando encarnado é uma alma, como é que a gente vai falar de espiritismo? Como é que a gente vai falar de comunicabilidade dos espíritos? Como é que nós vamos falar que um espírito tem ódio, tem raiva, que um espírito persegue? Não tem como. É a base de tudo, é entender que os espíritos nada mais são do que homens que viveram na Terra e que hoje não tem mais um corpo físico, só isso. Carregando todos os desejos, todas as paixões. Colocaram no nosso grupo, não me lembro qual irmão, o livrinho que a FEB está distribuindo, retratando, falando sobre o suicídio. Vocês devem ter lido, acredito. Se não leram, vai lá no grupo e lê o livrinho que a FEB baixou. No grupo do WhatsApp, tá, gente? E é citado aí um caso do Humberto de Campos. Ele coloca aqui um caso de uma mulher que cometeu suicídio porque ela estava desconfiando que o fofo dela, o esposo, estaria traindo. E ela se mata, deixando o filhinho e tudo. Então ela vai retratando que a primeira luta dela foi... levaram o corpo, o IML, e ela queria ficar na casa, mas uma força a obrigou a seguir o corpo. E o rapaz do IML jogou o cadáver ali dentro do carro e deveria estar levando com muita calma, que batia o corpo para um lado, batia o corpo para o outro, e ela sentia todas as dores. Foi para a autópsia, não é isso? Chegando lá, o primeiro desespero, ficou despida. E ela sentia toda a vergonha.
abrir o ventre para fazer, aquilo doía terrivelmente nela. Humberto de Campos retratando. É Humberto de Campos fazendo uma entrevista com ela, já com 16 anos no mundo espiritual. E quando ela conseguiu se libertar dos despojos que já estavam entrando em decomposição, espíritos perversos, que é que nós vamos estudar na libertação, se aproximaram dela e disseram que eles iriam julgá-la pelo ato nefando, que ela deveria segui-los. E foi. E desse local para onde ela foi levada, ela foi inclusive abusada sexualmente. Mas Conceição, tem isso no mundo espiritual? Gente, pelo amor de Deus. A única diferença é que não há mais um corpo físico, mas há um corpo perispiritual, e as mesmas doenças e doentes que tem no mundo físico, tem no mundo espiritual. O André Luiz, quando vai retratar, ele diz: eu não tenho permissão para retratar o que eu estou vendo, porque nós sabemos que as encrencas da humanidade é poder, dinheiro e sexo. O povo perde a encarnação por causa disso. E você acha o quê? Que saiu do corpo físico, você está maravilhoso, já está aqui com tudo, você não vai mais pensar? Vai sim. Porque o desejo, a patologia é da alma, não é do corpo. O corpo não tem nada a ver com isso. Entendemos isso? Então, olha que situação delicada. Mas como explicar isso para alguém que não entende nem que ele mesmo é uma alma? Então, antes de falar de espiritismo, nós temos que primeiro fazer com que a criatura seja, ou entenda, o espiritualismo. Ou seja, ela não é só corpo, ela também é alma. E isso para aqueles que desejam estudar. É a realidade. É começar por onde se deve acabar, pois não lhe será possível aceitar a conclusão sem que admita o início de tudo, as premissas. Antes, pois, de tentarmos convencer um incrédulo, mesmo por meio dos fatos, convém nos certificarmos de sua opinião relativamente à alma. Tipo assim, Lígia, e aí, se tu morrer, o que acontece? Eu tenho que primeiro ter esse feedback. Ela vai dizer, morreu, acabou tudo. Opa, já sei que ela é uma pessoa materialista. Ela não acredita na existência e muito menos na sobrevivência da alma. Então vamos conversar com ela a partir desse momento. Certificamos de sua opinião relativamente à alma, isto é, se ele, o materialista, acredita na sua existência, na existência da alma, na sua sobrevivência ao corpo e na sua individualidade após a morte, porque são coisas totalmente diferentes. Eu posso acreditar que a alma existe, mas que quando o corpo físico acaba, essa alma volta para um todo coletivo e aí ela ali perde sua individualidade, que é o panteísmo. Eu posso acreditar que a alma existe, mas ela não sobrevive, ela vai ficar dormindo esperando a trombeta tocar para o julgamento. Então não há uma sobrevivência, ela existe, mas não sobrevive. Então no espiritismo a gente acredita que ela existe, ela sobrevive e ela tem a sua individualidade. Ninguém vai para lugar nenhum e mistura com todo mundo. O ser Conceição que está aqui é o ser individual que vai estar no mundo espiritual com uma capacidade talvez um pouco maior, porque aqui eu estou como personalidade, eu penso como personalidade. Quando eu saio do corpo, que eu acordo um pouco para o mundo espiritual, eu não penso mais como Conceição. Eu já penso como espírito. Entendeu? Porque quando eu estou Conceição, eu estou limitada a essa encarnação. Aquilo que eu adquiri nessa encarnação. Quando eu volto ao mundo espiritual, dependendo da minha condição, eu vou acessar o que eu aprendi nessa e tudo que eu já aprendi outrora, que nessa estava guardadinho, que eu não precisei. Por exemplo, vamos dizer que nessa encarnação seja analfabeto. Uma pessoa que não teve absolutamente nenhum estudo. Nessa encarnação. Saindo do corpo, dependendo da minha condição moral, eu posso acessar e lembrar o grande filósofo que eu fui. Eu não vou continuar nós vai, nós vem. Entendemos isso? Vocês entenderam? Então, personalidade e consciência espiritual. Porque nós somos criaturas que temos, diz Emmanuel, 40 mil anos
anos de razão. Então não é possível que em 40 mil anos a gente não tenha desenvolvido um pouquinho a intelectualidade. Numa encarnação isso pode estar limitado, mas não quer dizer que nós não desenvolvemos. A nossa encrenca é com a parte moral, que a gente está marcando passo há 40 mil anos. Essa a gente está marcando passo. Então olha só, se ele acredita na sua existência, na existência da alma, na sua sobrevivência, a sobrevivência da alma ao corpo e na sua individualidade após a morte, a alma. Se a resposta for negativa, a pessoa disser não, eu não acredito, falar-lhe dos espíritos seria pura perda de tempo. Não adianta. Eis aí a regra. Não dizemos que não comporte exceções. Tem exceções, mas neste caso, provavelmente haverá outra causa que o torna menos refratário. Então, o primeiro ponto é realmente saber. Se a pessoa não acredita em nada, aí vai perder tempo? Não vai. Eu digo que eu discuto assim, ó. Alguém chega e pergunta assim: Conceição, está acreditando na reencarnação? Eu digo, eu não acredito, eu sei. Eu não acredito em reencarnação, eu sei da reencarnação. Acreditar é crença, saber é igual ler. Você olha e lê. Eu sei. Aí se a pessoa disser, eu não acredito, eu digo, problema teu. Vai encarnar também. Tu não vai mudar nada. Deus não vai dizer, fulano não acredita, ele não vai reencarnar. Primeiro que ele já está reencarnando há milênios. Isso vai fazer diferença perante a lei? Não vai. Você acha que eu vou discutir? Vou nada. Agora, se a pessoa quer esclarecimento, a gente esclarece. Mas discussão, o que Jesus diz? Fuja das discussões. Fuja. E ele coloca lá no Evangelho, evite contendas. Essa é a palavra do Evangelho. Hoje a gente traduz, fuja de confusão. Fuja de discussão. Ninguém está aqui para convencer a ninguém. Kardec está usando aqui o termo para aquele que deseja estudar. É um método. Ele está dando métodos para estudar o espiritismo. Tá. Entrou alguém aqui, a pessoa diz, olha, eu não acredito em nada. Opa, beleza, vamos começar do começo. Não dá para eu levar essa pessoa, vamos para uma reunião mediúnica. Você vai ouvir os espíritos falarem para você entender. Vai pensar qualquer coisa, ele não vai compreender nada. Não sabemos o tempo que o princípio espiritual estagia em cada reino. Eu não li isso em obra nenhuma. E diz o livro dos Espíritos, bem louco é aquele que deseja saber. Então a gente tem que ter muito discernimento. Não temos. O que eu particularmente paro para pensar? O que diz lá o livro dos Espíritos nessa questão? Quando ele vai perguntar da alma dos animais. Ele diz assim, podemos dizer que o animal tem alma? Ele disse, olha, chama do que tu quiser. Ele diz assim mesmo, chama do que tu quiser, porque palavras para nós pouco importa. Pode até dizer que o animal tem alma, porque alma é uma palavra. Mas eu vou só te dar uma dica. Essa dica é por minha conta, mas eles falam assim. Mas eu vou te dar e te esclarecer. A distância que existe entre a alma do homem e a alma do animal, ele usou o termo alma, é a mesma que existe entre o homem e Deus. Então eu não posso colocar 50 milhões, eu não consigo nem deduzir. Às vezes eu penso, meu pai, será que o princípio espiritual que está estagiando no reino animal, esse princípio ele vai estagiar no reino animal aqui na terra enquanto houver terra? Mas isso é suposição. Eu também não li isso em lugar nenhum. Isso são suposições. Então nós não sabemos o período que o princípio espiritual estagia no mineral, estagia no monera, estagia no animal, estagia no vegetal, nós não sabemos. No hominal, e aí tem o próximo reino, que é o angelical. Que a gente está ainda no reino hominal, ainda animalizado. Nós estamos aprendendo a nos espiritualizar, para a gente poder passar para o próximo reino.
Porque a gente é muito corpo, a gente é muito animal. A gente come, bebe, dorme, procria e trabalha, porque os animais trabalham. Muitos vivem só nisso. Quando falam em essência espiritual, você... Oração, esqueci. Quando faz oração, faz Senhor Jesus, acorde a gente, no trânsito ainda, para te ver o quanto nós estamos distante da essência da espiritualidade. Como é que a gente ora no trânsito? É uma vergonha que a gente faz. Porque não deu tempo de separar 15, 20 minutos dentro de casa. Nós somos impregnados ainda com o reino animal. O hominal ainda é o reino animal. Com a diferença que nós fomos dotados de razão. Por isso os 40 mil anos de razão, que nós temos que aprender a utilizar a nosso favor. No processo da evolução do princípio espiritual, ele não regride. O princípio espiritual, ele vai estagiar no mineral, porque no hindu há uma regressão, você pode voltar a estagiar no outro reino. No espiritismo não. Então você vai estagiar no mineral, vai estagiar no monera, bactérias, vírus, vai estagiar no vegetal, vai estagiar... Porque, gente, olha só, quando nós vamos reencarnar, o corpo humano, ele começa como? Uma célula. No processo da reencarnação, esse que agora é um espírito, uma individualidade, não mais um princípio, ele tem gravado nos seus arquivos, passo a passo, ele inicia novamente, ele vai reviver tudo que está no seu arquivo. Vai ser a célula, vai estagiar novamente, vai viver ali naquele líquido, porque ali ele está vegetando. Mas ele sabe como fazer, porque já está gravado no seu arquivo. A sexualidade iniciou nas algas. Então esse princípio, ele vai crescendo na sua essência e vai aprendendo a lidar com tudo que se refira à matéria. O espírito, o princípio espiritual, ele está para intelectualizar a matéria. A célula, ela sabe o que tem que fazer. O vírus, ele sabe o que tem que fazer. A bactéria sabe o que tem que fazer. Todos os micro-organismos sabem o que tem que fazer. Então, uma inteligência atua ali. Não é a matéria que é inteligente. É quem estagia naquela célula. É o princípio que ali já está. Uma vez que eu chego ao reino hominal, eu não posso, nem que eu queira, regredir e vir ao reino animal. A gente vai estudar no mundo espiritual espíritos que se deformam o perispírito, que ficam parecidos com um animal. Isso não é só no mundo espiritual. Há muitos seres humanos encarnados com o corpo perispiritual deformado. Verdadeiros monstros. Por quê? Se desassocia de Deus, se desassocia do amor, internaliza o mal de tal forma que se deforma. Da mesma forma, quando eu internalizo o amor, quando eu internalizo o bem, quando eu internalizo fazer o bem, eu irradio o bem. Logo, é uma beleza em comum. Apesar de não ter o olho azul e vestir 38. Eu não falei ainda há pouco que nós estagiamos no reino monera? Quantas células tem no teu corpo? Cada célula tem um princípio espiritual. Então, o teu corpo já é um universo de bilhões de futuros espíritos. Por isso que nós não temos direito sobre o nosso corpo. Por isso que o nosso corpo é chamado de templo divino. Porque aqui existe esse filho maior de Deus e existe bilhões de filhos menores em mim estagiando. Louco isso, né? É um universo. Gente, é do micro para o macro, do micro para o macro. Então, ou seja, você é um rei.
Para eles você é um Deus. Então, quando eu fico com ódio, com raiva, eu destruo o meu reinado. Eu faço mal aos meus irmãos menores. Vamos abrir para a pergunta. Então, quando eu entro nesse que eu faço mal, aí vem as doenças, né? Que já são o quê? As células que adoeceram. Adoeceram por quê? Mente, meu comportamento diário, minha alimentação, meus excessos e por aí se vai. Já está prestando conta. Porque a própria patologia já é uma prestação de conta. Você ia perguntar, filho? Na verdade, então, talvez aí seja a gravidade do suicídio, né? Porque você não está prejudicando só assim, você está prejudicando exatamente, milhões de células. Exatamente. Milhões de espíritos que ali estão. Bilhões. E eu não tenho, por isso que a gente diz, eu não tenho direito. Ciclo, né? Aí você interrompe. Interrompe, exatamente. Eu não tenho direito sobre o meu corpo. O meu corpo é um empréstimo. Ele é um templo divino. Deus está me emprestando e eu terei que prestar conta do que eu estou fazendo com ele. Vamos mais um pouquinho. 20, item 20. Entre os materialistas, é preciso distinguir duas classes. Colocamos na primeira os materialistas por sistema. Nos materialistas por sistema, sem dúvida, há a negação absoluta, raciocinada a seu modo. Para eles, o homem é simples máquina, que funciona enquanto está bem aparelhada, mas que se desarranja e da qual, após a morte, só resta a carcaça. Felizmente, seu número é restrito e não forma escola abertamente confessada. Não precisamos insistir nos deploráveis efeitos que resultariam para a ordem social da vulgarização de semelhante doutrina. Vulgarizar é de ficar de forma popular. Já nos estendemos bastante sobre esse assunto em Livro dos Espíritos, na questão 147 do parágrafo 3º da conclusão. Kardec já falei bastante nisso, não vou mais voltar a esse ponto. E realmente, o Divaldo conta em uma das suas antigas palestras que uma senhora que foi até a instituição procurá-lo, e ela psiquiatra, freudiana, materialista. Então ela chegou lá e disse assim: olha, eu não acredito no senhor. Imagina, ela chega assim, né? Eu não acredito em absolutamente nada disso. Em verdade, eu acho que você é um farsante. Ele disse que ficou com vontade de dizer: o que você está fazendo aqui, né? Mas eu vim por causa do meu filho. Ele cometeu suicídio. E nessa hora, quando ela falou, segundo Divaldo, ele passou a ver o jovem. Viu e percebeu que foi um tiro na têmpora. E ele gritava, chamando a mãe de assassina, que ela era culpada pelo suicídio. Então imagina, a mãe aqui falando e ele tendo que ver aquela situação daquele jovem. E ele passou a contar, o jovem começou a contar, que ele queria ser padre. Ele não tinha nenhum problema com a sexualidade, ele queria ser padre. E ele confessou à mãe e o pai, que também era psiquiatra, a vontade de ser padre. Então ela disse: meu filho, você está com algum problema na área sexual? Eu sou psiquiatra, a gente pode conversar. Esse negócio de religião é uma baboseira. Disse: mas mãe, eu quero ser. Meu filho, isso não existe. Mamãe, a senhora está querendo dizer que morreu, acaba tudo? Morreu, acaba tudo. Não existe isso. Isso é idiotice. O menino disse: então tá. Entrou no quarto, pegou o revólver do pai e deu um tiro na cabeça. Só que ele não morreu, né? E ele agora, com ódio da mãe,
porque ele estava vivo. E agora bem comprometido. Então agora, como Divaldo falar a ela, materialista, e dizer assim, tudo que ele tentava falar, ela dizia, nossa, o senhor está captando isso no meu subconsciente. Porque ele começou a retratar, era um jovem de aproximadamente tantos anos, percebemos que foi um tiro, e ela não tinha dito nada disso. Mas o que ela dizia? Que ele captava isso no subconsciente dela, que ele era um paranormal. Então, assim, essa história é longa, eu não vou. Mas olha a dificuldade de você dar informação para alguém que tudo acaba com a morte. Aí qual é o sentido de ficar sofrendo em cima de uma cama? Não, se eu vou morrer, eu vou logo acelerar a morte. Eu vou ficar sofrendo para quê? Estou numa situação difícil, vou ficar para quê? Vou acabar, não tem mais nada mesmo, qual é o sentido? Por isso que Kardec fala o perigo que seria essa divulgação dessa teoria, desse sistema de que morreu, acabou. É melhor um inimigo encarnado do que desencarnado, diz lá o Evangelho. Porque desencarnado você não vê. E encarnado você está vendo. Mas o melhor mesmo é não arrume inimigo. Quando dissemos que a dúvida dos incrédulos desaparece diante de uma explicação racional, devemos excetuar os materialistas radicais, tá? Com esse daí, nem adianta. Os que negam a existência de qualquer força e de qualquer princípio e inteligência fora da matéria. A maioria deles se obstina e persiste nessa opinião por orgulho e amor próprio. E persistem, apesar de todas as provas contrárias, porque não querem ficar em desvantagem. Com tal gente, nada há que fazer. Nem mesmo se deve levar em conta o falso tom de sinceridade dos que dizem: fazei que eu veja e acreditarei. Porque diz, não, me comprova, me mostra, me leve para uma reunião mediúnica. Nem vai perder seu tempo. Alguém chega comigo, Constituição, me leve para uma reunião mediúnica? Para quê? Por quê? Tu já estudou? Tu conhece? Não vai. Por curiosidade. Outros são mais francos e dizem sem rodeios: ainda que eu visse, não acreditaria. Não acredite, meu filho, não se preocupe não, porque você já morreu e vai morrer de novo. E aí você vai lembrar desse leve papo. Então, se você não se assuste se você vê sua mãe, seu pai, um irmão, alguém muito próximo dizendo: oi, voltartes. Aonde eu estou? E detalhe, se você se acordar no hospital com uma enfermeira super dócil, um enfermeiro, olá, irmão, e se chamar de irmão, tenha certeza que você já está na cidade do pé junto. Tudo limpinho, tudo branquinho. E isso se você, sem aparelhagem nenhuma, isso se acordar no hospital. Se acordar na lama, tu diz: estou no inferno, me dei mal. Então nós já conhecemos os dois lados. Não, às vezes quando a gente entra no elevador, a gente fica em dúvida se está encarnado ou não. Porque você entra, você tem certeza que ninguém te viu. E tu diz: será que eu já morri? Aí tu diz: bom dia. Você: bom dia, já estou viva. Materialismo deixa que o tempo... O tempo vai esclarecer a criatura. Então não tenhamos pressa. Tenhamos sim pressa de aprender, de praticar e, se possível, esclarecer a quem deseja realmente ser esclarecido. Foi bom o estudo? Então nós paramos aí no item 20, a próximo estudo será o item 21. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.